Bom, pessoal, eu vou passar para vocês aqui uma videoaula diferente. Eu vou filmar aqui como é que a gente faz para acessar o site da prefeitura para a gente conseguir os dados que a gente precisa para a gente construir o nosso centro comercial. Bom, logicamente que inicialmente a gente tem que entrar no site da prefeitura. Aqui no site da prefeitura, para a gente acessar essa parte de legislação relacionada à edificação, a gente vai entrar aqui no portal de serviços, certo? O portal de serviços ele sempre vai estar aqui na parte em destaque. Então é só entrar aqui no portal de serviços e aqui dentro você vai ter acesso a todos os serviços que a prefeitura oferece de forma digital. Então o que a gente precisa aqui é acessar essa parte aqui do Agiliza Obras. Agiliza Obras compreende todos os processos que a gente entra na prefeitura para fazer acompanhamento de análise, de aprovação do projeto e etc. Então, o que a gente precisa saber para respeitar o Agiliza Obras, etc., é justamente a legislação. Então, a gente vai entrar aqui na parte chamada legislação, dentro aqui do portal de serviços, aqui na parte do Agiliza Obras, certo? Então aqui, legislação. Bom, aqui legislação, a gente vai ter várias legislações que estão vigentes no município. Então a gente tem aqui uso e ocupação do solo, uma legislação própria do Agiliza Obras, né, relacionadas a documentos, etc., plano diretor, enfim, várias legislações que a gente precisa relacionadas à cidade vai estar aqui. O que a gente precisa o que a gente precisa principalmente é o Código de Obras, certo? Que foi aprovado aqui em 2016, e as NRMs, que são as normas regulamentadoras do município. A gente vai mostrar elas aqui depois. Ambos documentos, tanto os códigos de obras como as NRMs, o plano diretor, enfim, todos eles vão estar em PDF, o que facilita bastante a leitura, facilita você fazer a busca direta para uma parte do que você precisa, né? Porque fica difícil a gente ter que memorizar tudo isso aqui, né? São páginas e páginas que a gente tem aqui sobre essa documentação. Então, logicamente, fica muito difícil de você memorizar todas elas. Então, o que a gente mais faz, e ainda mais porque o Código de Obras ele sempre muda, é fazer as buscas, né? Então, como é que por exemplo, relacionado à inclinação da rampa de veículos? Eu não sei. Então eu venho aqui na busca do Código de Obras, aqui eu posso fazer um Ctrl F, escrever aqui, por exemplo, rampa, e aí já vou para a parte de rampas aqui, falando como é que deve ser a rampa e etc. Fica muito mais fácil, a gente não precisa ficar decorando. Logicamente que com o passar do tempo, vocês vão decorando algumas coisas que são mais corriqueiras, né? Então, por exemplo, a própria questão do recuo residencial. Quanto que deve ser o recuo frontal residencial? Eu não preciso vir aqui no Código de Obras para saber que é 3 metros, né? Uma coisa que a gente já está gravada na nossa cabeça. Então, relacionado a isso, tudo vai estar aqui no Código de Obras, certo? Então, é um documento que vocês vão estar utilizando sempre relacionado à construção da edificação. Como é que é em outros municípios? Em outros municípios, vocês vão ter que procurar o Código de Obras do município de vocês. Muitas coisas do Código de Obras é semelhante, né? O Código de Obras do Brasil inteiro é muito semelhante em vários quesitos. Logicamente, pode ter muitas variações de acordo com a região, mas na maior parte das vezes, eles são muito semelhantes. Então, municípios aqui da região metropolitana de Maringá, os códigos de obras são sempre muito parecidos, tá? Relacionado a recuo, relacionado a rampa, acessibilidade, isso tudo é muito igual.
Mas de qualquer maneira é bom que vocês façam a consulta na cidade aí onde vocês vão construir, porque pode ter alguma coisa que seja diferente e aí pode depois ter um problema aí na fase de análise do seu projeto. Bom, como eu disse, outra parte que a gente vai estar utilizando bastante são as NRMs, né? Então a gente entra aqui nas NRMs e aí a gente vai ter outras opções. Essas primeiras opções aqui de relatório fotográfico, modelo de pranchas, são opções que a gente utiliza no Agiliza Obras, né? Então, como é que deve ser as pranchas do Agiliza Obras? Aí entra aqui, eles têm em DWG, tá tudo certinho. O relatório fotográfico, então agora o fiscal não vai mais na sua construção para saber se está tudo certo, você faz o relatório fotográfico, etc. Mas o que a gente precisa mais aqui é justamente essa questão aqui de área permeável, como deve ser essa área permeável, a vaga de estacionamentos e a questão das calçadas. Então vamos iniciar aqui pelas vagas de estacionamento. Aqui nessa NRM de vaga de estacionamento, ele vai também estar em PDF, apesar de que não precisa fazer busca, porque é uma norma e ela é bem curtinha. Então aqui a gente tem inicialmente a quantidade de vagas que a gente precisa de acordo com o tipo de edificação que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, habitações, não importa que tipo de habitação você está trabalhando, é sempre uma vaga por unidade. Então, estou trabalhando com um apartamento, pelo menos uma vaga por unidade. Estou trabalhando com uma casa, uma vaga por unidade de casa. E aí depois a gente vai para as habitações coletivas, né? As habitações sociais, por exemplo, que vai ter lá, sei lá, 200 apartamentos. Então, achar 200 vagas num espaço que às vezes é muito curto é complicado. E aí a gente vai para a quantidade de vagas por metro quadrado, tá? Então, isso aqui é bem importante da gente estar trabalhando. Bom, no nosso caso, a gente está trabalhando com salas comerciais e lojas, etc, né? Então, a gente vai entrar aqui para essa parte aqui de salas para comércio e serviço. Então, a gente precisa aqui de uma vaga por unidade. Então, cada lojinha que você tiver vai ter uma vaga de unidade ali, tá? Você fez 20 lojas, 20 vagas você vai precisar. Você fez 5 lojas, pelo menos 5 vagas vai precisar. Ah, professor, eu fiz 20 lojas, mais minha área de alimentação lá, meu restaurante, não sei. Bom, então são 20 unidades, né? Então, preciso de 20 vagas. E aí, a parte de restaurante, a gente vai ter que procurar aqui relacionado a justamente essa parte de alimentação. Então, aqui tem shopping, supermercado, agências bancárias, segurança, abastecimento, lazer, reunião. Eu vou estar utilizando essa parte aqui de lazer e reunião para a parte dos restaurantes, né? Já que está relacionado também aqui a buffets, enfim. Eu não estou encontrando restaurante aqui, se alguém encontrar depois pode me falar, tá? Então, aqui no caso aqui de edificações de lazer e reunião, eu preciso de uma vaga a cada 50 metros quadrados. Então, no nosso caso lá, a gente tem 20 lojas, 20 vagas, mais um restaurante que tem 45 metros quadrados. Eu preciso de uma vaga? Não é necessário, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, 55 metros quadrados, eu vou precisar de uma vaga. Aliás, desculpa, 45 metros quadrados eu vou precisar de uma vaga sim. E se eu ficar com 55, eu vou precisar de 2 vagas. A gente nunca vai ter uma vaga e meia. A gente sempre vai ter que arredondar para cima. Então, essa quantidade de vagas a gente vai estar vendo justamente nessa NRM aqui. Relacionado ao tamanho das vagas, aí a gente tem aqui de 2,40, 2,50 e 2,60, dependendo dos obstáculos e das vagas contíguas que a gente vai ter relacionado a isso aí, né? Eu vou explicar melhor isso aí em desenho.
e o comprimento é sempre, né, no mínimo 4,50 m. Então, todos esses tamanhos aqui a gente está trabalhando com tamanho mínimo. Então, não pode ser menor que 2,30 m, né, se eu tiver 3 vagas entre obstáculos. Não pode ser menor que 2,50 m, não pode ser menor que 2,60 m, dependendo da quantidade de vagas por obstáculos. E não pode ser menor que 4,50 m. O tamanho da vaga não está relacionado ao tamanho do veículo. Então, na casa eu tenho um Del Rey. Eu não vou fazer o tamanho da vaga para o Del Rey. Eu tenho que respeitar aqui a dimensão das vagas que a prefeitura está me passando. Depois vai ter aqui a questão de circulação, que é muito importante. Muita gente também está precisando saber como é que é o espaço, né, que os carros vão estar andando lá dentro do terreno, da construção de vocês, do projeto de vocês. E também a questão das rampas, né? Então a gente tem aqui uma inclinação máxima de 22,5 metros quadrados. Isso é o máximo. Posso fazer com 20%? Posso. Posso fazer com 10%? Posso. Só que, lógico, quanto menor for a porcentagem, mais longa vai ser essa rampa, né? A gente vai precisar de mais espaço para fazê-la. Então, tudo isso aqui a gente vai estar, raios de giro, tal, tudo isso a gente vai ter que entender como é que funciona para a gente poder fazer essa consulta do Código de Obras. Muita coisa eu vou explicar diretamente no desenho para vocês gravarem melhor, tá? Então, eu já vou começar agora a parte de desenho para a gente entender como é que funciona essa parte de manobras, vagas e etc. Bom, pessoal, então eu desenhei aqui o terreno, né, de acordo com as medidas que a gente conseguiu na prefeitura. E aí eu vou explicar para vocês inicialmente sobre a circulação de veículos aqui dentro, certo? Eu não estou aqui discutindo onde é melhor fazer essa circulação, onde é o melhor fazer os acessos. Tá? Isso aí cada um a gente está discutindo individualmente. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma circulação passando aqui da Colombo direto para a Rua Líbero Badaró, né? Ou seja, cruzando o ambiente. Então, se eu faço essa circulação passando aqui, e aí ela pode estar numa inclinação qualquer, estou fazendo só um exemplo. Qual deve ser a largura dessa passagem? Bom, se essa passagem for única, o carro ele tem uma mão só, então ele entra aqui e depois ele sai aqui, sem ser mão dupla. Então, o mínimo dessa passagem aqui deveria ser 2,80, certo? Agora, se eu tenho aqui uma mão dupla, o mínimo que seria para mão dupla seria, no caso, então, 4,80. Isso, pessoal, a gente está tratando de mínimo. O ideal, na verdade, seria pelo menos uns 3 metros para cada carro, né? Então, imagina que a gente está com 2 carros grandes, aí 2 caminhonetes largas e com apenas 2,40 para cada uma delas, né? Fica muito apertado de passar. Podem passar muito perto, pode ter risco de colisão, então o ideal é que passe até um pouco desses valores, tá? Então isso aqui é relacionado só à circulação. Bom, a partir do momento então que a gente vai ter vagas, então vamos supor eu tenho vagas aqui, e aqui eu estou fazendo essas vagas totalmente sem escala, qual deve ser o tamanho desse espaço aqui para manobra, para o carro poder sair e continuar na via, né? Para eu fazer a manobra de tirar o carro para colocar o carro. Bom, se eu precisar ter esse espaço de manobra aqui, eu preciso de pelo menos também 4,80 metros para manobras. Tá? Então, o tamanho da via aqui, ela sempre vai variar um pouco. Isso aqui, esses 3 valores aqui, a gente está falando de mínimo, tá?
Então, 2,80 se for uma via de uma mão única, ou seja, o veículo só sai. 4,80 se for de mão dupla e 4,80 também se eu tiver vagas aqui dos dois lados aqui para fazer essa manobra. Ah, professor, mas eu estou colocando só de um lado, eu preciso ter 4,80? Precisa também, porque a legislação ela não faz essa distinção. Então, se ela não faz essa distinção, ela aplica só esse tamanho aqui para todos os casos, tá? Então, vai precisar dessa via mais larga de qualquer maneira. Mas se o veículo só está entrando, fazendo uma passagem aqui para depois acessar uma rampa, alguma coisa do tipo, aí pode ser 2,80, né, se for uma mão única. Bom, relacionado de novo aqui ao tamanho da vaga. Qual deve ser o tamanho da vaga? Bom, a vaga aqui, o comprimento dela sempre vai ser 4,50, tá? Então eu vou desenhar uma vaga aqui para a gente, né, mais separada aqui, para a gente definir essas dimensões. Então, o comprimento dela, ou seja, essa distância aqui, sempre vai ser 4,50, tá? No mínimo. E qual vai ser a largura dela? Bom, se for uma vaga só, uma vaga única, a gente pode estar trabalhando com um tamanho mínimo de 2,60, se for única. Se for duas vagas, 2,50. Duas. E se for 3 vagas ou mais, 2,40. 3 ou mais, tá? Mas em qual caso eu vou utilizar isso aqui? Quando eu tenho obstáculos. Então, por exemplo, eu tenho uma só e aí eu tenho um pilar aqui e um pilar aqui. Então, nesse caso é uma só. Aí depois a outra vaga eu vou ter outro pilar aqui. Aí eu vou ter outra vaga aqui. Então, nesse caso, todas as vagas terão que ser de acordo com os pilares, né, que são os obstáculos, 2,60 m. Agora, se eu tenho um espaço entre os pilares, um aqui e outro só aqui, aí eu posso ter aqui uma vaga de 2,50 m e depois outra de 2,50 m. Se eu tenho um espaço entre os pilares maior, vamos supor aqui, eu tenho aqui o espaço entre eles aqui de... Deixa eu pegar aqui um valor que seja divisível, né? 2,40 vezes 7, por exemplo. 2,40 vezes 7. Quero pegar 7 vagas. Então, eu tenho aqui o obstáculo, né, que seriam pilares, em 16,80 metros, ou seja, dá para colocar várias vagas aqui. Essas vagas poderiam ficar com 2,40, tá? Ou seja, o espaço entre os pilares é que vai fazer essa distinção. Então, se eu tiver um espaço apertado, 2,60. Se eu tiver mais espaço, eu consigo colocar duas sem que tenha um obstáculo no meio ou até em parte do caminho. E 2,40 se eu tiver bastante espaço aí, sem nenhum obstáculo para poder, que possa talvez atrapalhar, tá? Então, isso aí em relação ao tamanho da vaga. Agora vamos falar na questão da rampa, né? Então, de novo, falando sobre acesso. Bom, a rampa ela pode estar em qualquer ponto aqui da edificação, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma entrada, e aí eu tenho a rampa logo depois da entrada, eu posso ter, tá? Então, eu tenho a entrada aqui, e aí a minha rampa está aqui nessa extensão, vamos supor, tá? O espaço mínimo que eu tenho que ter aqui antes da rampa começar é de 3 metros. Então, 3 metros de recuo para a rampa começar, tá? Por quê? Porque às vezes o carro ele sai direto na calçada, ele está subindo, ele para na calçada e aí está passando um pedestre, tá? Então, para que isso não ocorra, a gente tem um recuo antes da rampa começar. Isso não importa se a rampa só desce ou se ela só sobe, tá? A gente tem que deixar esse recuo aqui de 3 metros pelo menos.
E aí a rampa pode descer aqui, subir ou descer, enfim, é indiferente. Sobre a questão de acessos, uma coisa a gente tem que levar em consideração. Se eu tiver 30 vagas ou mais, eu vou precisar de pelo menos 2 acessos, tá? Um de entrada e um de saída. Eu preciso ter, se eu tiver mais que 30 vagas, 30 ou mais, eu preciso entrar por um lugar e sair pelo outro, tá? Eu posso até entrar por aqui e sair por outro aqui do lado, não tem problema nenhum, tá? Mas eu preciso ter uma entrada e uma saída. Se eu tiver menos vagas, eu posso estar utilizando o mesmo espaço aqui para entrar e sair, tá? Então, logicamente, se for com 2,80 de, né, se for mão única, por exemplo. Então, só tem essa rampa aqui para entrar e sair, não tem problema nenhum. Tá? Mas o ideal é que você trabalhe com uma rampa mais larga aí para você não ter esse problema. Mas se for 30 vagas ou mais, um lugar entra, outro lugar sai, tá? Então isso aí é regra. Vocês podem ver que em alguns prédios, por exemplo, os carros às vezes eles entram por um ponto e aí eles têm toda a questão de circulação lá, né, os prédios mais novos, questão de circulação, onde vai estacionar e tal, e depois ele sai por outro ponto. Né? Então ele entra num determinado lugar e depois ele sai por outro, justamente por essa questão de entra por um lugar e sai pelo outro, tá? E a rampa, onde que eu posso fazer a rampa? Então, como eu disse, a gente tem que deixar esses 3 metros aqui de recuo. Mas a rampa ela pode estar em qualquer lugar da minha edificação. Se eu quiser, por exemplo, fazer a rampa aqui alinhada ao atestado aqui do lote, eu posso fazer. Mas aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma questão que é justamente o raio de giro dos carros. Os carros, eles não giram simplesmente, está andando assim, de repente ele faz assim. Né? Eles não seguem a seta que a gente desenha. Eles precisam de pelo menos 3,10 metros. É por isso que aqui nas esquinas, por exemplo, a gente tem um raio aqui de 3,10 metros. Tá? Que é o raio de giro dos carros. As esquinas já obedecem isso. Então você até pode ter uma rampa aqui, mas o que você não pode é entrar com o carro aqui e esperar que ele faça isso. O carro não vai fazer isso. Então o que você tem que fazer? A rampa está aqui alinhada ao lote. Você vai ter que fazer o carro entrar por um lugar e aí ele faz um caminho que aí depois ele consiga entrar na rampa. Entendeu? Não simplesmente entrar aqui assim de repente. Tem que respeitar justamente essa questão do giro do carro. Então o carro ele vai girar para entrar aqui, depois 3,10 metros, tem uma parte reta aqui talvez, 3,10 metros, e aí ele começa a andar retinho aqui. Tá? Então o local onde a rampa vai estar é indiferente, mas aí você tem que ver justamente esse caminho que o carro vai fazer até acessar essa rampa. Bom, a respeito da rampa, a gente trabalha com mais ou menos 20% de inclinação, mas ela pode ter no máximo 22,50, né? Então eu estou trabalhando aqui com uma rampa. Aqui é a parte lá no subterrâneo, por exemplo, e aqui é a parte no térreo, né? Vamos supor que aqui é a rua já, aqui é a calçada. E aí eu tenho aqueles 3 metros lá que eu preciso deixar. E aí a minha rampa está acontecendo até eu chegar lá embaixo, no subsolo. Qual que deve ser a inclinação mínima dessa rampa? No mínimo 22,5%, tá? Isso é o mínimo. A gente trabalha em geral com 20%, mas se você precisar de mais espaço ainda, né, que conforme a inclinação, se eu, por exemplo, fizer uma inclinação de 10%, eu vou ter uma inclinação cada vez maior. Mas se eu tiver com o espaço já muito ajustado, aí você pode trabalhar até com 22,5%, sem problema nenhum. Bom, então eu tenho a rampa aqui 22,5%. E se eu tiver aqui, por exemplo, vamos supor que a gente está vendo um corte aqui, eu tiver aqui uma edificação, né? Então eu tenho aqui uma construção aqui, né? Em corte a gente não vê ela fica inteira aqui e tal, né? Mas em corte a gente só vê essa parte aqui. Vamos supor que tem
uma viga aqui. Qual que é essa passagem aqui que a gente chama de altura livre mínima de passagem? O mínimo disso aqui é 2,20 metros, tá? Então, eu tenho que deixar um espaço aqui de 2,20 metros. O cálculo que eu faço não é reto aqui da edificação para baixo. É uma linha que fica perpendicular à inclinação da rampa. Tá? Então eu faço a rampa aqui, uma linha perpendicular à rampa até encontrar o primeiro obstáculo. Então isso aqui tem que ficar com 2,20 metros pelo menos de altura. Tá? Isso aqui, pessoal, são valores que a gente faz para veículos comuns, tá? Veículos de passeio e até vans. Agora, se você estiver trabalhando com caminhões, aí alguns valores ficam diferentes. Por exemplo, para caminhões, a rampa ela fica com pelo menos 12% de inclinação mínima, né? Já a questão de passagens, etc., eles ficam diferentes. Se a gente estiver trabalhando com caminhão, os espaços aqui tem que ser de 3,50. E se for de mão dupla, 7 metros. Né? E a altura mínima aqui também, se for o caso da rampa, a altura mínima, 3,50 metros. Então, quando a gente trata de caminhões, aí as coisas ficam diferentes. Tá? Todas essas questões de vagas aqui, vocês vão encontrar na NRM lá do município, tá? Que é a norma regulamentadora municipal. A NRM, chamada de E10.003, tá? Essa aqui é de 2016, essa lei aqui. E aí todos esses dados aqui que você precisa de caminhões, de veículos, enfim, de dimensões da vaga, se eu tenho 2 acessos ou não, inclinação da rampa, etc. Vocês vão encontrar aqui nessa NRM E10.003. Eu fiz essa aula aqui porque eu senti que muita gente estava em dúvida a respeito da dimensão das vagas, quantas vagas eu preciso, como é que é a rampa, etc. Então isso aqui tudo vocês acabam conseguindo aí nessa norma, se vocês tiverem mais dúvida. E mais dúvidas também vocês podem perguntar aqui para os seus professores diretamente nas aulas do fórum, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima!